A agricultura está bem presente aqui na Rio Innovation Week e não poderia ser diferente. Por isso, nós estamos aqui com o secretário de Agricultura do Estado do Rio, Flávio Ferreira. Secretário, seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Luana. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo, né? Tudo bem, graças a Deus. Secretário, queria que o senhor falasse para a gente a importância do agro estar presente numa feira como a Rio Innovation Week, maior feira de tecnologia e inovação da América Latina. Me fala um pouquinho da importância do produtor estar presente num evento como esse. É muito importante, Luana. Nós estamos aqui com 47 agroindústrias, 47 produtores, e essa relação deles estarem na capital é muito bacana, porque às vezes pequenos e médios produtores lá do interior conseguir expor seus produtos aqui na capital, trazer aqui para a população que mais consome, segundo o maior mercado consumidor do Brasil, esses produtos que são de primeira linha, que o Estado vai conhecer cada vez mais, e para eles é muito importante ter essa porta de entrada que a gente está trazendo para eles hoje através da Secretaria de Estado de Agricultura e o governo do Estado dando essa oportunidade para eles. E, secretário, o senhor conhece bem o segmento, né? O segmento da agropecuária, porque o senhor tem uma relação próxima com o agricultor, até por causa da sua história. Seus pais eram produtores rurais, né? Pode falar um pouquinho sobre como essa conexão ajuda a entender aí o trabalho atual do produtor? Sim, então é muito importante essa questão da relação da gente com o agro, porque eu nasci no interior de Minas, meu pai é pecuarista, produtor, agricultor, e eu também continuo ainda sendo produtor e pecuarista. E quando eu converso com os produtores e pecuaristas do estado do Rio, a gente fala a mesma língua. Fala assim, mais um médico na agricultura, mais um médico que estudou em escola rural e continua produzindo até hoje. Então a gente consegue essa conexão muito próxima e enfrentei já as dificuldades que eles enfrentam hoje, né? Com estrada, que a gente traz um trabalho bacana para estradas vicinais, recuperação, não só para escoar a mercadoria deles, mas também para o ônibus escolar conseguir chegar, para levar a criança para a escola, para a ambulância conseguir chegar no campo. E a conectividade também do campo hoje, né? Que a gente fala de era digital. O filho do produtor hoje ele está conectando muito e indo para a tecnologia para os seus produtos hoje. E o Estado está avançando cada vez mais por esse segmento da internet hoje em dia também, né? E para o produtor que está aqui, a gente está vendo vários produtos de diferentes regiões do estado. Para o produtor, é importante ver a presença do Estado aqui, né? Mostrar que o Estado está presente, com políticas públicas, entendendo a necessidade dele. Com certeza, Luana. A gente, além de estar presente, a gente ouve as demandas deles, já sai com algumas agendas feitas aqui também, para atender os produtores lá na secretaria, saber das necessidades deles, demandas, e a nossa equipe técnica, Pesagro, pessoal da Defesa Agropecuária, toda a nossa equipe técnica do Agrofundo, recebe esse produtor e passa a orientação da melhor maneira que pode ser feita. E o que o senhor está achando da feira? Está vendo bastante tecnologia, bastante inovação? O que o senhor está achando aí da... Então, a Feira do Rio Innovation é mais uma edição que a gente está participando. A gente entra também com parceria com a Pesagro Rio, com parceria com a Rio Innovation. E estou achando que cada ano que passa cresce um pouco mais, as pessoas estão se interessando. O agro já é sucesso, né? 25% do nosso PIB e o estado do Rio de Janeiro não pode ficar de fora disso, né? A gente tem grandes produtores de pequenas propriedades, porque o nosso produto é de muita qualidade. E o produtor vem com muita empolgação e está tendo uma competitividade dentro do estado. Um município quer ser mais produtor do que o outro, quer levar o nome da produção, e aí essa competitividade é muito bacana e é crescente para o nosso estado. Cada produtor querendo levar o seu produto com uma marca melhor que o outro, aí quem ganha é o consumidor. Temos uma expectativa boa aí para a safra desse ano? Com certeza, o pessoal está produzindo cada vez mais, o estado do Rio está plantando uva agora também, para beneficiar, fazendo laboratório de análise de uva e vinhos. Instituto do Café lá em Varriçara está uma crescente também no café pela alta do preço, incentivou muitos plantarem também e a comercialização está sendo boa. O queijo nosso, que foi o único queijo premiado de fora da Europa, é do estado do Rio de Janeiro, o queijo de Valença foi premiado em Paris. Então assim, a gente fica muito empolgado e muito feliz com o nosso produtor cada vez mais dedicado. Secretário, muito obrigada pela entrevista aqui na Band News FM. Eu que agradeço, um abraço para todos que ouviram e todos da Band News. A gente volta com mais entrevista aqui no estúdio Band News Talks, com parceria com Pesagro. Estamos agora com o subsecretário de Agricultura do Estado do Rio, Felipe Brasil, ele que é engenheiro agrônomo, doutor em agronomia também, super especializado no assunto, para trazer um pouquinho sobre esse setor aqui no Rio Innovation Week. Doutor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado aí por poder colaborar aqui um pouquinho com você nessa entrevista. Doutor Felipe Brasil também é palestrante aqui na Rio Innovation Week, vai falar um pouquinho sobre biodiversidade na agricultura, né? Também, e sobre os desafios da sustentabilidade na agricultura. O senhor pode falar um pouquinho para o ouvinte da Band News FM
que o senhor vai... Vou dar um spoiler aí da sua palestra. Claro. O tema agrobiodiversidade é um tema relativamente conhecido, mas que tem agora ganho muito espaço, tanto na academia, né, na área técnica, como também um espaço na mídia popular. Porque o agro, na verdade, ele está relacionado a plantas cultivadas, né? Ou a animais domésticos que também são cultivados. E a gente sabe que existe uma grande biodiversidade de plantas cultivadas, associadas também a uma biodiversidade animal na produção agrícola, e que depende muito de um equilíbrio, né? Um equilíbrio ecológico, um equilíbrio ambiental, porque a gente sabe que o agro ele tem uma relação direta com o ambiente e com água, solo, atmosfera, né? O clima. Então a questão ambiental ela está muito envolvida dentro desse contexto da produção agropecuária. E a agrobiodiversidade por quê? Porque uma propriedade rural ela não tem uma planta só, né? Até as grandes monoculturas de soja, milho no Brasil hoje tem pensado em rotação de cultura, tem pensado em integração lavoura-pecuária-floresta, dos sistemas agro-silvopastoris. Então há uma tendência mundial da gente começar a trabalhar com muitas espécies no mesmo contexto de produção. Essa variedade é importante para a sustentabilidade, para o meio ambiente? Sim, além de ser importante para o meio ambiente, ela é importante para o produtor. Porque você imagina, existem plantas que são como se fossem plantas que convivem de forma harmoniosa no meio, uma protegendo a outra. Existem plantas que são capazes de atrair determinados insetos, determinadas pragas e doenças e que não atingem a cultura principal. E dentro de um mesmo contexto você pode ter plantas medicinais, você pode ter as PANC, que agora são as plantas alimentícias não convencionais, que é um tema muito inovador e muito importante. Existem plantas que a gente nem sabe que são alimentos e a gente tem pesquisado bastante sobre isso. E ao mesmo tempo, existem plantas que são benéficas para a natureza, protegem o solo da erosão, aumentam a infiltração da água no solo. Existem plantas que são benéficas também no sentido de atrair polinizadores, né? Então tem todo um contexto que vai muito além do semear, cultivar e colher, né? A gente diz que a sustentabilidade dentro do contexto do agro, ela tem envolvido muito conhecimento, tanto os tradicionais, ancestrais, como os modernos, a inovação, a tecnologia. E por isso que temos aí uma participação na Re-Innovation Week, desse tema da agrobiodiversidade e do contexto do desenvolvimento sustentável do campo, né, que é a agricultura sustentável. Hoje, sustentabilidade não pode estar fora de nenhum assunto, a gente sabe disso, né? Não pode estar fora também, quando a gente fala de agricultura, o produtor ele já tem ciência dessa necessidade da sustentabilidade para garantir aí o futuro dele, o futuro da humanidade. Hoje a gente já tem ciência disso, né? Claro, todo produtor rural, ele tem uma preocupação muito grande, que passa inicialmente pelo viés econômico, obviamente, né? Mas ele percebe que quanto mais ele degrada a sua propriedade, mais caro vai ficando a próxima produção. Fora isso, ele vai deixando uma herança ruim para a família, para o seu descendente, né, que pode impactar, inclusive, na própria sucessão no campo, que é um dos temas da sustentabilidade dentro do viés social, socioeconômico. Então, o produtor sabe hoje que ele tem que produzir, mas ele tem que garantir, no longo prazo, uma produção e, ao mesmo tempo, deixar uma terra para os seus descendentes. Então, ele sabe da preocupação hoje com os mananciais, né, com as nascentes, com os olhos d'água, com os rios, a preocupação com a erosão do solo, que é um problema muito sério. E, ao mesmo tempo, ele tem uma legislação agroambiental, que no Brasil é considerada uma das mais importantes do mundo, que faz com que ele tenha obrigações dentro da regularização fundiária ambiental de proteger a vegetação nativa, de proteger margem de rio, as cabeceiras de rio, os olhos d'água. Então é fundamental
que a gente entenda que a produção agropecuária brasileira, independente de ser em grandes áreas ou em pequenas propriedades, ela sempre vai vir acompanhada do contexto da sustentabilidade. Nós estamos então aí para garantir a sustentabilidade. Essa legislação, que aqui no Brasil é uma legislação forte, né? Junto, aliada com a tecnologia, a gente tem um grande potencial aí para garantir a sustentabilidade aqui no estado do Rio e no país. Com certeza. A gente pode pegar os números, né? Por exemplo, hoje nós temos uma grande produção no Brasil que tem crescido e nem sempre tem aumentado a área plantada. Isso significa que a gente está melhorando a produtividade. Ao melhorar a produtividade, você produz muito mais em menos espaço e aumenta a eficiência do setor produtivo. Ao mesmo tempo, eu acho que é fundamental a gente levantar, a gente sabe que o produtor muitas vezes precisa de crédito. Ele tem um mercado muito exigente para atender muitas vezes, que é o mercado consumidor, tanto internacional como nacional. Existe hoje um fenômeno muito importante no Brasil, que é uma cobrança muito forte da sociedade por alimentos mais limpos, por alimentos que são produzidos longe de problemas sociais, como, por exemplo, trabalho análogo à escravidão, como, por exemplo, uso de mão de obra infantil. Então a sustentabilidade ela passa por tudo, por todas essas variáveis. E aí é fundamental lembrar que o Rio de Janeiro ele tem um agro muito interessante, porque nós somos grandes produtores de pequenas propriedades. E ao mesmo tempo nós temos o segundo maior mercado consumidor do país. Tudo que a gente produz, a gente vende, a gente consome. Então o Rio ele está despontando com a possibilidade de nós termos um selo de sustentabilidade através do IATA, que é o nosso importante instrumento de avaliação da transição agroecológica, que a Emater está trabalhando muito forte, a Pesagro, o próprio órgão ambiental do Estado, para a gente poder qualificar os nossos produtores. Ou seja, quanto mais transição agroecológica nós fizermos, melhor o ambiente, melhor o campo e melhor o alimento na mesa. O senhor falou uma coisa interessante, que Rio de Janeiro tem vários pequenos produtores, né? Produzem muita coisa. É importante o Estado estar presente ali, né? Para ajudar quando o senhor fala que ele precisa, talvez, de um crédito, teve uma chuva forte. É importante essa presença do Estado ali, dando um suporte, mostrando, o Estado está aqui para te ajudar, para você continuar a sua produção. Exatamente. Então é importante que um dos maiores programas que a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem é um programa chamado Estradas Agro RJ, que são patrulhas mecanizadas que nós trabalhamos junto com os municípios para poder garantir o escoamento da produção, para poder garantir a mobilidade na área rural, tanto de não só a produção, mas nós temos ambulância, nós temos a frota escolar, né? E, ao mesmo tempo, nós temos um outro grande programa do governo do Estado, que é de crédito, que é o Agrofundo, que é um programa que nós fazemos o fomento incentivado, inclusive com crédito a 2% de juro ao ano, é um crédito subsidiado, tem diversos programas, né? E esses programas, inclusive, nós fazemos ações, como vamos fazer agora com Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, que são ações emergenciais por conta do granizo que choveu agora, antes de ontem, né? Teve Ninguém esperava, Ninguém esperava, teve muita gente que perdeu a produção e o Estado está de mãos dadas aí com a Prefeitura para poder garantir que o produtor se mantenha no campo. Talvez a maior preocupação hoje do governo do Estado do Rio de Janeiro, quando a gente fala em agricultura, é garantir a permanência do homem no campo. Por quê? Porque nós sabemos que o homem no campo, além da produção de alimentos, ele fixa seus descendentes, ele protege o meio ambiente e ele garante uma coisa que é fundamental, é o alimento na mesa, né? Então nós temos que garantir que esse homem não queira voltar para a cidade, não queira ir embora do campo, porque isso é um prejuízo muito grande para a sociedade e para o próprio país. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e convido a todos aí que puderem participar da Rio Innovation Week. Esse é um ambiente de muita tecnologia, mas tem muito produtor rural aqui também apresentando os seus produtos. E com todas as informações aqui no Band News Talk, em parceria com a Pesagro.
Nós estamos agora com a Evelise Folli, ela que é professora da UF e referência em aproveitamento de resíduos sólidos para a agricultura. Evelise, muito obrigada pela participação aqui no nosso estande, tudo bem? Tudo, obrigada pelo convite, primeiramente, estar aqui podendo compartilhar com vocês a experiência lá do nosso laboratório da Universidade Federal Fluminense, o Laboratório de Estudos em Pragas e Parasitos. Evelise, me conta um pouquinho sobre a trajetória do seu laboratório, como é que surgiu a ideia de começar a aproveitar esses resíduos sólidos, são muitos resíduos que podem ser aproveitados. Me conta um pouquinho essa trajetória e como surgiu essa ideia. Então, na verdade, já existia, né, um professor chamado Gilberto Romero, né, lá na UF, que ele fazia um processamento de termoconversão de várias biomassas, né? E na época ele falou, olha, a termoconversão gera um produto líquido, um outro oleoso, o oleoso vai para a parte de biocombustível e o líquido, na verdade, a gente joga fora, não tem nenhum tipo de utilização. Você quer ver se isso funciona para alguma coisa? Aí, na época, a gente fez análise química, disse, não, isso aqui tem potencial. E a gente começou a trabalhar, na verdade, esses produtos líquidos de pirólise, né, do processamento de termoconversão, para o controle de pragas agropecuárias. Então, a gente trabalha com pragas agropecuárias, daqueles famosos carunchinhos que aparecem lá naqueles grãos armazenados, né? E também trabalhamos com produtos para o controle de carrapato bovino e, mais recentemente, com a praga avícola, o cascudinho, né? Então, durante o tempo, a gente foi desenvolvendo a utilização de resíduos de biomassa, então são resíduos de processamento de alimentos, né, resíduos de agroindústrias parceiras, como uma que faz doces, né, doces de frutas, e a gente acaba pegando esse resíduo de frutas, processando no laboratório e gerando um produto que consegue controlar pragas. Então, o nosso laboratório vem desenvolvendo esses produtos já há um tempo, já tem algumas biomassas selecionadas com maior atividade e ano passado a minha doutoranda fundou uma startup, né, com essa pegada de, na verdade, desenvolvimento desses produtos agropecuários. Então, a gente está até com essa startup aqui. Participando. Vocês já têm noção do impacto ambiental que vocês estão provocando no meio ambiente, da diferença que vocês estão fazendo? Na verdade, a gente, com esse tipo de trabalho, a gente está tirando muito resíduo que antes era considerado simplesmente lixo, né? Ia para lixões e a gente está, na verdade, pegando esse resíduo e agregando valor, né? Então, esse resíduo, ultimamente, gerando esse tipo de produto, você começa a agregar valor para ele, ele vira matéria-prima para a geração de produtos. Então, a gente, na verdade, está alimentando bioeconomia ali, desenvolvimento sustentável, dentro também da reciclagem de carbonos. Então, o que antigamente era lixo, agora é nossa matéria-prima, gerando produtos que são mais sustentáveis, né? Seu trabalho é muito interessante porque você pega uma coisa que já existe, que já está ali, que está sobressalente, que está poluindo, que seria jogado fora e você transforma em algo. Você acha que a tecnologia hoje ela precisa pensar dessa forma para garantir a sustentabilidade? Sim, com certeza. Eu acho que hoje em dia tem que se ter essa preocupação. Na verdade, já tem, né, há muitos anos que existem grupos trabalhando em melhoramento de tecnologias para você ter, na verdade, uma sustentabilidade maior na produção. Então, você aproveitar um resíduo que antes era jogado fora, né, na verdade está dentro do desenvolvimento limpo e sustentável, dentro das ODS, né, preconizadas pela ONU. Então, a gente, na verdade, tem que pensar em desenvolvimento de tecnologias que tenham essa pegada, né, tenham essa preocupação de sustentabilidade, química verde envolvida. Então, com certeza, hoje em dia, tem que se pensar nisso. Técnicas desenvolvidas a partir de agora, tem que estar sempre preocupado com isso. E na sua observação, você acha que as empresas elas estão preocupadas com essa questão? Elas procuram essas técnicas para garantir a sustentabilidade? As empresas hoje estão mais conscientes em relação da necessidade que a gente tem
para garantir a sustentabilidade dentro do negócio? Eu acho que uma grande parte está assim, se alinhando a esse perfil, né? Tem as empresas que são de sistema B, que vêm desde a produção se preocupando também, né, com a produção, como que é feita desde o início, desde a matéria-prima deles e o que eles trabalham, o resíduo que está sendo gerado, o que eles vão fazer. Então, existe já uma grande quantidade de empresas e indústrias já com essa preocupação, sim, né? Inclusive, a gente tem vários parceiros que estão nessa pegada de sustentabilidade e preocupados há muitos anos com isso. Aqui no Brasil, qual o desafio principal para o desenvolvimento? A gente precisa procurar mais empresas, as empresas precisam demonstrar mais interesse de investimento. Qual a sua análise do desafio para promover isso? Então, na verdade, dentro desse reaproveitamento de resíduos, a gente tem que ver como é que é o perfil local, né? Porque os resíduos também você não pode ficar deslocando, né? Muito, né? Então você tem que pensar no perfil da produção local e tentar associar essas empresas e produtores, né? Porque às vezes quando você pensa em empresa, você tem que pensar também no produtor rural que tem aquele processamento, por exemplo, de algum grão que acaba tendo sobras ali que também são interessantes. Então, tem a questão de você pensar como que é o perfil do local e também a questão de você ter a possibilidade de mais empresas e indústrias fomentarem esse tipo de pesquisa, né? Então, a gente precisa de mais fomentos nessa área para auxiliar o desenvolvimento. Existem grupos surgindo com esse tipo de trabalho e precisam, né, de algumas etapas para finalização e realmente gerar esses produtos aí para o mercado. Professora, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada a vocês aqui que estarem me ouvindo. Obrigada. Bom, a gente segue aqui no Rio Innovation Week, nesse stand no Band News Talks, junto com a Pesagro. Nós estamos agora com a Nara Victor, ela que é sócia da Fumel, empresa de doces de banana, mas sem açúcar. Ela vai falar um pouquinho para a gente da história dessa empresa, uma empresa que tem muitos anos, 35 anos no mercado. Nara, seja muito bem-vinda, obrigada pela participação aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade. Nara, me fala um pouquinho sobre a história da sua empresa. É uma empresa familiar, né? 35 anos de existência. Isso, a empresa foi fundada pelo Nelson Vitor, meu pai. Um cara que lá atrás, 35 anos atrás, resolveu investir num doce sem adição de açúcar, né? Na bananada, que era aquela conhecida mariola da estrada entupida de açúcar. Então ele foi dado um pouquinho como louco na época, que jamais daria certo um doce sem adição de açúcar em escala que ele ia fazer. Então, o que a gente conhece é que ele foi o primeiro doce de banana sem adição de açúcar do Brasil. E de lá para cá, ele montou a empresa baseada nos princípios de trabalhar desde o campo até o final, até o consumidor, né? Então, a gente tem uma visão muito ampla do que vem da agricultura, do que passa para o processamento e o que chega no consumidor. Não é só a venda final. A gente está há 35 anos, como você falou, no mercado. A gente já ganhou alguns prêmios de qualidade de um dos nossos produtos. Agora a gente ganhou o prêmio Faz a Diferença na Feijão, justamente por esse projeto de visão ampla que a gente tem, de integração. E é isso, me pergunta mais, que eu vou te contando. Seu pai foi uma visão, assim, espetacular, né? 35 anos atrás, você pensar em fazer um doce sem açúcar, é porque hoje todo mundo quer um doce sem açúcar. Mas naquela época não era assim, né? Seu pai teve uma boa visão. Teve. Ele é muito visionário nesse, assim, para negócio em si, né? Essa questão da gente trabalhar os produtores, por exemplo, ele trabalha o negócio desde o campo. Não é comum. É comum você arrumar produtores para comprar. A gente vai lá trabalhar junto com eles para ter uma parceria. Então é comum um produtor começar com a gente com 1.000 quilos por mês e hoje está com 10 mil quilos de entrega semanal, porque veio crescendo junto com a gente, sabe? Legal. Ele tem uma visão muito ampla, realmente. Tanto que a Fumel não é só indústria, a gente sempre fala que é mais um pouquinho, porque a gente tem projeto de educação, a gente tem projeto junto com o produtor rural, a gente tem pesquisa junto com a UF, junto com a FRJ. Ele é
É brilhante. Agora, você viu a empresa do seu pai crescer, né? Você viu de 35 anos para cá, o que mudou aí na gestão do negócio? Mudou muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Tanto a estrutura, né, porque era bem pequenininha e foi crescendo conforme necessidade e capacidade, lógico, e quanto produção mesmo, produto, processo. Ele tem a cabeça muito aberta, está com 80 anos agora, trabalha ainda muito ativo na empresa. E eu lembro de antigamente a gente fechar os saquinhos de bala em casa. Para mim era uma brincadeira ver as bolinhas entrando no saquinho e fechar. Hoje tem máquina automática para isso dentro da fábrica. É isso que a gente vê, né? A importância da tecnologia na vida do produtor rural. Hoje é impensável uma produção em larga escala sem uma tecnologia para te auxiliar ali na produção. Sim, e como a gente valoriza, incentiva que sejam produções agroecológicas e até mesmo orgânicos, se for possível, é importante a gente pensar que não é o orgânico deveria ser o comum e não o mais caro. Para você ser orgânico, você tem que certificar, você tem que fazer uma produção especial, você não pode usar um monte de coisa. Então, se não tiver uma tecnologia junto, um trabalho de manejo junto, de capacitação do produtor, primeira praga que tiver, ele perde tudo. Aí, para quem está de fora, é muito bonito, né? Ter o ser orgânico, ser agroecológico, mas para quem está ali dentro é um risco enorme. Então, a gente realmente precisa de tecnologia voltados para sustentabilidade no campo. Até porque a gente está falando de um setor que oscila muito, né? A gente está vendo aí as mudanças climáticas cada vez mais assustadoras, né? Então a tecnologia ela tem que estar aliada para te garantir uma previsibilidade. Sim. É isso, né? Sim, também. Porque além da questão das pragas, tem essa questão climática sim. A gente passou uns 3 anos para trás uma entre-safra completamente desregular, uma safra que foi praticamente uma entre-safra, era para começar em novembro, foi começar lá para março, então, e claramente da natureza, né? Foram todos ao mesmo tempo, né? Então, sim, a gente tem que pensar nessa questão, sim, tem que ter uma irrigação, tem que ter técnica, tem que saber a hora que colhe, a hora que tira, para poder ter o ano inteiro, tem essa questão, sim. E você veio na Rio Innovation Week para acompanhar as novidades, os lançamentos. É importante estar aqui como empresária que você é. É importante estar aqui para conhecer as tecnologias que estão cada vez renovando. Amanhã vai ter uma tecnologia nova. Então é importante estar em evento assim, né? Sim, muito, muito. A gente participa muito de eventos como esse, de negócio, evento específico de agricultura. A gente participa muito congresso, inclusive a gente dando os depoimentos de como é esse caminho, né? De trilhar com tecnologia, com gestão, desde o campo, né? Pelo campo, normalmente, é o coitado do produtor que precisa de assistência. A gente tem a visão de que é um empresário inteligente pra cacete que vai conseguir ter um negócio tão bom quanto o nosso. Então, a gente participa muito de congresso, porque tem que abrir a cabeça, tem que se atualizar. Não adianta ficar preso, tem que ter humildade para saber que a gente sabe bem pouquinho, né? E a Fumel, ela fica em Cachoeira de Macacu, né? A sede da Fumel. Vocês têm uma ligação aí com a cidade? Tem essa coisa do produtor rural estar conectado ali com a sociedade do entorno? Sim, hoje a gente pega mais fruta do estado do Rio somente, mas de outros municípios. Esse projeto que a gente está fazendo agora, a gente já tem 13 produtores em produção em Cachoeira de Macacu e a ideia é entrar mais 13 agora na segunda fase, justamente para fomentar Cachoeira de Macacu. Então é brilhante porque eles têm para quem vender, não vende, não planta com medo de não ter saída, e é ótimo para a gente porque a gente tem previsibilidade, que é o que você comentou. Além disso, a gente tem alguns projetos de educação também. Então, dentro da fábrica, a gente tem alfabetização para adulto, que é para os funcionários e para os munícipes, e preparatório para a prova do INSEJA, né, para ter o diploma do ensino médio. A gente já aprovou algumas pessoas do município, é gratuito isso, é sempre no horário comercial, para as mulheres principalmente poderem participar. E é muito bacana, porque a gente tem gente que passou por esse processo e já está no ensino técnico com a gente. É muito legal. Boas expectativas para a produção desse ano? Tão boas. Tão boas. A entre-safra está aí, o frio está aí, né? Mas é o esperado, é o normal do ano.
Mas tá bacana, a divulgação tá legal, tá legal. Legal. Tá aumentando. Obrigada pela participação aqui. Aproveitar e te Olha, mostrar. a bananada natural, sem Isso. adição de açúcar, há 35 anos no mercado. gente. Isso. E a gente faz umas loucuras: café, gengibre, laranja, tudo com banana. Bacana, bem bacana o trabalho de vocês. Parabéns, Muito parabéns obrigada, mais querida. uma vez. Bom, a gente segue por aqui na Rio Innovation Week, trazendo todas as informações sobre o agronegócio, sobre a agricultura, esse segmento que é tão importante para o estado do Rio de Janeiro. Agora a gente está aqui com o Bruno Rosolém, ele que é um dos fundadores da Amazônica Mundi, uma empresa revolucionária que criou um hambúrguer cuja base, gente, vem do caju, um hambúrguer extremamente saudável, sem nenhum tipo de ingrediente duvidoso, que não faz mal à saúde do ser humano. Bruno, parabéns pelo seu trabalho, obrigada pela participação. Muito obrigado pelo convite, conta com a gente sempre. Está muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bruno, me conta a história da empresa. Queria que você falasse um pouquinho sobre como surgiu a Amazônica Mundi, como é que foi essa proposta e por que o caju, né? Uma curiosidade. Sim, então, a nossa ideia sempre foi criar um produto legitimamente brasileiro. O nosso objetivo era criar, diferentemente de todos os produtos que a gente vê hoje no Brasil, que a maioria são commodities e voltam depois para o país de outra forma e a gente acaba pagando mais caro por isso. Então a ideia da Amazônica Mundi foi criar um produto legitimamente brasileiro. Erroneamente, na época, a gente estava pesquisando sobre a carne de jaca, que não é uma fruta nativa do Brasil. E o meu irmão Thiago, que é um dos fundadores, junto comigo, ele estava ouvindo Spotify. Eu acho que Deus apertou o botão ali e entrou o Seu Valença cantando Morena Tropicana é carne de caju. E foi assim que nasceu toda a história. A gente procurou a Embrapa, descobriu que era um projeto da Embrapa desde 1987, de transformar esse descarte numa fibra alimentar. Pra você ter uma noção, no passado foram descartadas só no Ceará 1,08 milhões de toneladas de caju. Então a gente transformou esse descarte desse bagaço na primeira fibra legitimamente brasileira, que hoje está presente em vários dos nossos produtos. O papel dela é atuar como ligante, mas ela é super rica em proteína também. Então é um super food, assim, um super alimento. E é um público, hoje você tem um público que está muito conectado com essa questão da saúde, com a questão do consumo consciente, né? Então você tem um público ali para consumir esse tipo de produto, que é um público que está crescendo cada vez mais, né? Isso, exatamente. A Amazônica, a gente sempre foi, todos nós flexitarianos, a gente sempre, quando sai, come uma brusqueta, toma uma taça de vinho, então isso sempre esteve presente no nosso dia a dia. E a Amazônica, ela veio para compor isso também. Então, por exemplo, a gente tem uma cafta, que ela é um produto super legal para o vegetariano que está indo para um churrasco e quer interagir, aquela coisa bem brasileira. Então ele leva o próprio espetinho, ele pode, não precisa mais agora só levar a abobrinha. Então ele tem ali umas alternativas. E a Amazônica, ela veio com esse objetivo de criar um elo, de criar um link entre as pessoas que não eram vegetarianas, mas querem mudar um pouco, eu não digo nem migrar, mas mudar a sua forma de se alimentar no dia a dia. Pelo fato de sermos saudáveis. Hoje, por exemplo, o burger Amazônica, que é esse burger aqui, ele tem 24 gramas de proteína. Então, ele tem mais proteína do que, por exemplo, um hambúrguer de fraldinha na sua mesma gramatura. E é saudável. E né? é saudável. Enfim, a gente acaba não prejudica o meio ambiente, a gente ajuda o meio ambiente. Então, o nosso objetivo é coexistir com as demais proteínas, é estar junto. Cara, é mais uma forma de você se alimentar no seu dia a dia e, cara, se curar aí de dentro para fora. Agora, para chegar a esse produto, provavelmente vocês tiveram um trabalho de pesquisa muito extenso, né? E também uso de tecnologia. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Isso, então, a gente procurou a Embrapa, a gente foi a primeira empresa, a primeira startup a assinar um contrato com a Embrapa de inovação aberta, se eu não me engano, em 2018. E a gente teve acesso a muita tecnologia da Embrapa. A Embrapa tem muitos ativos. Então, hoje, se eu posso dar um conselho, é que todo mundo que esteja com intenção de montar alguma coisa, principalmente relacionada a alimento, procura a Embrapa. Eles têm muitas soluções, eles têm muitas alternativas bacanas, tem um pessoal super técnico que vão poder te apoiar. Isso diminui bastante o seu investimento inicial, já que você não tem que investir tanto em equipamentos para pesquisa. Então a Embrapa, ela apoia muito. Eu dou essa dica para todo mundo, eu acho que vale a pena bater um papo com a Embrapa, sabe? Agora, a gente está aqui no maior evento de inovação e tecnologia da América Latina. É importante estar sempre atualizado, você tem uma tecnologia, você tem um produto aí que é um diferencial, que veio através de pesquisa.
mas é importante estar atualizado no seu segmento para saber que novidade está surgindo aí no dia de amanhã? Ah, sem dúvida, né, cara? Hoje em dia, principalmente com a inteligência artificial, a gente está mudando muito a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, de agir, enfim. Então, você está hoje num evento dessa magnitude, eu acho que é um evento super importante, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil. Você tem diversas novidades aqui, eu acho que dá para conhecer muita coisa, faz parte do seu dia a dia, tá se renovando ali a cada dia, buscando soluções, mexendo no que você já criou e que você pode melhorar. Então eu acho um evento muito importante. Desde que você começou o seu trabalho até hoje, você consegue ver uma mudança aí na forma de produção? Ah, sem dúvida. A Amazônica hoje ela está em 17 estados. A gente começou, a fábrica fica em Niterói, então a gente começou em Niterói ali. Hoje não, a gente já vê ela em outros pontos de venda. Para a gente é muito gratificante. A gente está com alguns projetos grandes com a Índia, enfim, com outras regiões. A Índia é um grande produtor de caju também. Então a gente vem com outros projetos para levar essa tecnologia, para ajudar outras comunidades, outros fazendeiros da cajucultura. Então nosso objetivo também é promover isso, também é promover o Brasil e também promover essas pessoas. Então acho que é isso. Vocês estão comprando produtos da Índia também? Não, pode falar sobre esse movimento internacional? Isso, a ideia não é comprar, assim, a Índia hoje produz mais caju do que o Brasil, né? Então a ideia, na verdade, é levar essa tecnologia para lá também, para mostrar que a gente pode ter outras soluções fora da castanha, fora da venda de castanha de caju, que hoje é o principal produto do caju. Aí depois você tem o suco, enfim, mas você pode ter outras coisas, como o Alceu Valença mesmo cantava, carne de caju, eu acho que é bem legal. Vocês estão expandindo, né? Pensam em expandir para fora, ir para o mercado internacional? Já tem esse vislumbre aí ou já chegaram em algum país? Sim, a gente já chegou, a Israel, chegou a Suíça e agora chegando na Índia. O nosso objetivo sempre foi levar o nome do Brasil para fora, mostrar que a gente tem tecnologia pra caramba. Então o nosso objetivo sempre foi esse, a gente já nasceu com essa ideia. No meio do momento que a gente estava construindo a empresa, eu fui pai, então a gente sempre pensou em criar um produto limpo, que a gente pudesse ver uma criança da alfabetização, por exemplo, ler os ingredientes, identificar todos eles. Então a gente nasceu já com esse viés do produto saudável, do produto sustentável, levando o nome do Brasil para fora, é o nosso objetivo, né? Quais são as expectativas aí para os próximos anos? O que você espera nos próximos anos? A gente espera estar no Brasil inteiro, né? Não estamos ainda, mas a gente precisamos estar. Queremos estar com os produtos lá fora, em outras regiões, mostrar o que a gente faz. Eu acho que não é só o samba, assim, tem muita coisa legal aqui para a gente fazer. Eu acho que vender alimento é gratificante, a gente tem uma resposta muito rápida do público, quando a gente vende algo saudável. Então a gente gostaria de ver a Amazônica hoje, como o nome mesmo diz, é a Amazônica Mundi, a gente quer estar no mundo inteiro. Legal. Bruno, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pelo convite, agradeço vocês, boa feira, curtam bastante. A gente segue aqui no Rio Innovation Week trazendo histórias de produtores, de comerciantes, levando produtos brasileiros para o mundo afora, como o caso do Bruno com a Amazônia Mundi, trazendo mais informação aqui para você na Band News FM.